América Espanhola. Então, observe que o professor, aquilo que o professor já tinha colocado para vocês, é um continente inteiro. Ele vai desde o que hoje é o Chile, aqui a Argentina, o Uruguai. Não esqueço que aqui tem toda essa parte aqui brasileira, embora a Espanha não vai ocupar muita parte aqui. Peru, Equador, e vai até onde hoje parte dos Estados Unidos, a Flórida, e aqui o Novo México, toda essa parte que é a América Espanhola. Né? América Espanhola, então, eles são os primeiros, chegam aqui na capitania de Cuba, depois eles vão avançando, o Colombo, mas ela vai ter o quê? A Espanha vai ter aquilo que se chama de, entre aspas, de sorte, de ocupar um território onde você já vai ter o ouro e a prata em estado natural. Quando nós trabalhamos as características do mercantilismo, uma das características do mercantilismo, que é a política econômica do capitalismo na época, é o metalismo. E o que é o metalismo? O metalismo é você acumular ouro e prata. E você pode acumular ouro e prata através do comércio. Você compra e vende, com o lucro você vai acumulando ouro e prata. Só que a Espanha ela vai conseguir fazer o quê? Ela vai conseguir o ouro e prata em estado de natureza, ou seja, ela vai explorar o ouro e prata. Para a Espanha é muito mais fácil isso. Na questão, entre aspas, ela trabalha muito menos do que os portugueses para ganhar uma certa quantidade de ouro e prata, porque eles vão estar em estado de natureza. Além disso, aqui no território do México, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os astecas, que já tinham conhecimento e já tinham muito ouro, e aqui, no vice-reino aqui do Prata, nós vamos ter a cidade de Potosí, a montanha de Potosí, que é uma montanha mesmo de prata. Né? E aí ela vai chegar, ela vai conseguir se impor através da superioridade bélica, da representatividade, do próprio imaginário social, e é bem característico, assim, do que? De um processo de ocupação que ela tem duas formas bastante grandes. E elas são também, num primeiro momento, elas são pessoas que bancam do seu dinheiro para fazer essas expedições, mas aí quando a Espanha começa a ver que está dando muito lucro, ela tira da jogada essas pessoas e passa ela a explorar através do Estado espanhol, do Estado hispânico. A primeira ocupação, de fato, ela se dá a partir de 1519, quando Cortés, o Hernán Cortés, ou Fernão Cortés, ele chega no território do México e acaba com os astecas. E o Diego Almagro e o Francisco Pizarro, eles fazem o quê? Eles dominam os Incas, e eles chegam até a região do atual Peru em 1531, 1534, e conseguem dominar Potosí. Potosí, que é a cidade da Montanha de Prata. Então, a partir dali, o que acontece? A coroa, ela passa a ver o que? Não, peraí, nós temos que colonizar e nós temos que trazer o que ela chama de sistema de adelentado, uma exploração, cobrando taxas, ou seja, exercendo um controle do Estado sobre essa exploração. Inclusive, ela cria uma ideia de porto único, ela vai ter alguns portos aqui no continente americano, mas vai ser tudo centralizado no porto de Sevilha. Para quê? Para que se tenha um controle da cobrança de impostos e taxas sobre tudo o que vem e o que vai, o que vem para a América e o que vai da América para a Europa. E ali é que a coroa espanhola vai ganhar muito dinheiro. Né? E posteriormente ela divide o território em vice-reinos e capitanias gerais. Então observe aqui no mapa anterior que nós temos o vice-reino de Nova Espanha, o vice-reino do Rio do Prata, o vice-reino do Peru, o vice-reino de Nova Granada. E nós temos as capitanias. Agora observe bem, aonde que tem os vice-reinos? Onde você tem uma exploração maior de metais preciosos, que é preciso um controle maior. O próprio vice-rei ele tem uma autoridade maior do que um capitão. Então, nos locais onde não há uma exploração significativa de metais preciosos, tá? Ou no caso, por exemplo, na Argentina não vai ter metal precioso, mas vai sair através da Argentina, aqui do Rio da Prata, esses metais preciosos. Então, você vai ter que ter esse controle. Onde não é necessário tanto controle, ela vai fundar as capitanias, porque ele também tem um custo para manter isso.
né? Os vice-reinos, então, a atividade econômica remetia à exploração e escoamento de metais preciosos, enquanto os capitanias se dedicavam à produção agrícola, muitas vezes destinados para abastecer os próprios vice-reinos. A Argentina até hoje tem uma das características é a produção de gado, né? Servia a produção de animais, de tração, servia o couro, servia a carne, então ela era importante, voltado para quê? Voltado para conseguir fazer com que esse mercado interno tivesse condições de se manter. E para isso, eles vão se utilizar de dois modelos de exploração. A mita, observe aqui ó, que a mita, né, era aplicada pela própria coroa nas áreas onde tinha metais preciosos. Ela tinha por base um costume incaico, ou seja, os incas já utilizavam sobre os povos que eles dominavam o quê? Esse tipo de exploração. E ela consistia no seguinte: vamos pensar a nossa sala lá, você divide ela em 3 partes da sala. Então, uma parte da sala vai trabalhar por 4 meses, depois esses voltam, quer dizer, ao contrário, depois vai mais uma parte lá, aqueles que estavam voltam, pela lógica voltariam, e daqui 4 meses, quem ficou por último vai trabalhar e vai sempre fazendo o quê? Um rodízio. Tá? Então, sempre vai ter gente trabalhando. Agora, vai ocasionar uma destruição muito forte das comunidades nativas, por quê? Porque a maioria do pessoal que vai não volta, devido a duas situações. Primeiro, a morte era muito sofrido, as pessoas morriam muito nesse tipo de minas, né? E segundo, é que nos locais dessas minas começou a se formar, então, o quê? Pequenas vilas, pequenas cidades, e o pessoal preferia ficar por lá, muitas vezes levado até pelo vício do álcool. Né? Então, era muito explorado isso. Outra forma de exploração era a encomienda, que era o quê? Você pegava e passava. Então, em vez de dividir a sala, você cedia a sala inteira para alguém que ia explorar o teu trabalho. Então, você estava ali, a tua comunidade, de repente chegava alguém e diz, não, agora eu sou representante do rei e eu vou explorar. Vocês têm que pagar impostos ao rei. A terra que era de vocês deixa de ser de vocês, agora passa a ser do rei, vocês têm que pagar impostos. E se não pagar? Então você morre, você vai sofrer consequências. Né? E aqui reside uma questão central que é diferente da mita. Aqui o encomendeiro, ele era obrigado a fazer o quê? Ele era obrigado a ceder parte do tempo para que fosse dentro de uma lógica de contra-reforma da católica, para que esses indivíduos fossem o quê? Eles fossem levados ao cristianismo. Né? A sociedade na América Espanhola, isso aqui é fundamental, gente, porque daqui a um pouco nós vamos ver a independência da América Espanhola. A divisão social hispano-americana. Então, a sociedade aqui ela é dividida em classes. E possuíam 5 classes aqui. São 5 classes sociais. Do alto para baixo. Né? Os chapetones. Quem eram os chapetones? Os chapetones eles eram espanhóis nascidos na Espanha e que vinham para o continente americano. Então eles eram o top de linha, então no topo da pirâmide, e eles tinham que cargos? Os cargos da administração e os cargos do clero e do exército. Então eles tinham o controle sobre os demais. Mas observe bem, eles tinham que ser espanhóis nascidos na Espanha. Porque se eles fossem espanhóis puros, mas se eles nascessem na América, eles eram chamados de crioulos. E os crioulos, eles não eram aquela elite. Então, eles estavam logo abaixo. Eles não tinham acesso ao clero, às altas patentes do exército e ao controle político. Então, eles eram aquele povo que era uma segunda classe que controlava economicamente. Então, eles tinham o poder econômico. Observe bem esses crioulos, porque são esses crioulos que, descontentes depois, vão fazer o processo de independência e vão se voltar contra a metrópole. Então, o fato dele nascer no continente americano já gerava o quê? Já gerava ele ficar numa segunda classe. Terceiro, mestiços. Como havia uma pequena possibilidade de ter mulheres que vinham para o continente americano, mesmo já fosse casada, que fosse uma chapetone, muitos crioulos, muitos chapetones casavam com nativas indígenas. Né? Também ocorria muitas vezes o quê? O próprio fato de que esse indígena
é, essa indígena, principalmente a mulher indígena, casava para fazer alianças, tá? Porque, observem, não há um domínio total do branco sobre o nativo. Muitas vezes tem que ter aliança, tem que ter negociação. Aí o filho desse espanhol com essa indígena vai ser chamado de mestiço, né? Ele não é totalmente, está no meio da pirâmide ali. Ele tem algumas regalias, mas não tem acesso ao poder, mas ele também não sofre quanto o indígena puro, porque o indígena puro, inclusive a própria igreja vai dizer que ele não tem alma, depois ela vai reconhecer que ele tem alma, mas esse indígena puro ele vai sofrer muito, tá? E por que se separa o indígena do escravo? Porque aqui entra a questão do indígena que é catequizado. Se o indígena ele é catequizado, ele é considerado um filho de Deus. E aí, muitas vezes, ele não sofre tantas consequências do escravo, porque o escravo não vai ter nem o valor sobre a vida dele, né? Em alguns locais há muitos escravos indígenas, mas também uma escravidão negra na América Espanhola, muito localizada. Equador, Colômbia, Cuba, República Dominicana, e outros aí vão ser utilizados a mita, que são não é uma escravidão, mas é um processo de exploração, trabalho compulsório dos próprios nativos do continente aqui. Tá? Então, por exemplo, a Bolívia vai ter um número muito pequeno de negros. Em compensação, tu vai ter milhares de indígenas que foram escravizados. Colonização inglesa. Agora, a colonização inglesa é mais simples a coisa. Por quê? Porque, basicamente, nós vamos ter um processo de ocupação que se divide as colônias do sul e as colônias do centro-norte. Então, nas colônias do sul, que é o território ali, ó, Geórgia, Carolina do Norte, Virgínia e Maryland, ele é plantation, no mesmo modelo de exploração do Brasil. Inclusive, hoje, o sul dos Estados Unidos, essa parte dos Estados Unidos, é onde ocorre aquela série de conflitos ali, Mississippi e companhia, que ocorrem muitos conflitos raciais. É uma parte dos Estados Unidos ainda que não conseguiu um desenvolvimento tão grande quanto ao norte, desenvolvimento econômico capitalista quanto ao norte. Então, os resquícios dessa escravidão estão no sul. É um modelo plantation, o mesmo modelo do Brasil. E observem bem, se você pegar uma linha geográfica, ali é clima quente. Então, ali você produzia o quê? Você produzia produtos diferentes que não existiam na Europa. Então, você produzia produtos voltados para exportação. No centro-norte, aqui nós vamos ter duas situações. Primeiro, é que quem vem para o continente americano são pessoas que têm uma mentalidade avançada em relação a quem controla o governo na Inglaterra. Então, aqui são disputas ideológicas, são disputas religiosas, e esse povo que vai formar as colônias do norte, eles vêm para colonizar, não são colônias de povoamento, eles vêm para povoar. E aí, o que eles têm que fazer? Eles têm que, qualquer coisa, volta no conceito, lá no comecinho, no vídeo 1 lá, que é o quê? É colonizar, ocupar espaço, mas criar condições para viver bem ali, porque eles vão ficar ali. São chamados pioneiros. Posteriormente, esses dois modelos vão entrar em conflito, mas a guerra da secessão que nós vamos ver posteriormente. Tá? Então, observe. Por que há um motivo para essa diferenciação nos modelos? Há uma questão, então, de que esses colonos que vão para o norte, eles são chamados de puritanos. Puritanos são calvinistas que pregam todo o desenvolvimento capitalista. Lembrar lá que quando nós trabalhamos a reforma protestante, João Calvino dizia que você ganhar, você ter lucro, era uma dádiva de Deus. Então eles vão vir para cá dentro de uma concepção capitalista e vão desenvolver. Já no sul, o que acontece? No sul, vai ser o modelo plantation. Então, esses dois modelos econômicos eles vão entrar em choque posteriormente, que é o que nós vamos ver. Mas esses calvinistas, esses puritanos que vêm no Mayflower ali, que é o navio que traz eles não têm condições de retornar. Então, eles têm que vir para cá e fazer dar certo. Eles não tinham condições. Então, se eles estão aqui não podem retornar, eles têm que fazer essa modificação.
A França, gente, a França ela tenta primeiro ocupar o Brasil dentro de uma lógica ali de rivalidade com a Espanha. Ela invade o Rio de Janeiro e acaba perdendo terreno depois. Ela funda a Baía de Guanabara, mas ela perde depois, então eles são expulsos. Ela invade o Maranhão, que é a França equinocial, também são expulsos, né? Ela invade depois Pernambuco, também são expulsos do Brasil pelos portugueses, e muitas vezes com a ajuda dos próprios nativos. Mas ela tem algumas partes do continente onde ela consegue fundar e avançar no sentido de ocupação. Quebec, no Canadá, que é uma região francesa no Canadá, que inclusive alguns anos teve possibilidade de se tornar país, não quis, pertence ao Canadá, mas é uma região francesa até hoje. A Louisiana, no centro dos Estados Unidos. Haiti, Tobago, Martinique, Guadalupe, né? E as Guianas, ali que é ao norte do Brasil. Mas eles não tiveram tanto. A mais representatividade é a questão do Quebec e a Louisiana, onde eles vão formar colônias mais estruturadas, principalmente Quebec, e o Haiti. O Haiti que passa por uma série de briga com os franceses e os espanhóis, mas que acaba sendo, inclusive, quando o Haiti se transforma em país, ele é francês, o pessoal fala francês, uma das línguas oficiais. E os holandeses? Os holandeses tentam também, não conseguem se firmar. A parte mais conhecida é Nova Amsterdã, que é Nova York. Né? E no Brasil, eles tentam invadir, então, o Nordeste do Brasil, Pernambuco, ficam 20 anos no Brasil, mas são expulsos. Não é bem uma expulsão, é mais uma lógica de que os holandeses foram dominados por muito tempo pelos espanhóis. E aí, quando o Brasil passa a ser espanhol, eles invadem o Brasil não para objetivo muito de ocupar o Brasil, mas mais para provocar a Espanha. Né? Quando o Brasil volta a ser português com o fim da União Ibérica, o que acontece? Eles acabam fazendo uma negociação, o Portugal paga pelo tempo que eles estavam aqui e acabam saindo. Tá? Há alguns conflitos, mas é uma espécie de negociação. Meninos e meninas, terminamos aqui essa série de vídeos, então. É importante que vocês façam todos eles, se vocês estão me escutando aqui no 3, é porque vocês fizeram, né? Se começar atrás para frente, volta lá no primeiro. De mais a mais, nós temos exercícios e, posteriormente, nós temos uma aula também de atendimento que eu espero vocês lá no Meet. Um beijo no coração de vocês e fiquem bem.